Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro, bem-vindo ao Vida Melhor em Condomínio especial da Moca. É isso mesmo, Vida Melhor em Condomínio estreia hoje uma série para falar especialmente desse bairro em São Paulo que ocupa um espacinho bem especial em todo o coração dos paulistanos. A Moca é um bairro super tradicional em São Paulo e para a gente começar essa série especial, vamos trazer aqui um convidado que é um entusiasta da região e que já é velho, conhecido aqui do Vida Melhor em Condomínio. Seja bem-vindo, Leandro. Que prazer recebê-lo para não falar de condomínio e falar dessa paixão que coincidentemente une você a Curi mais uma vez. Muito obrigado, Sabrina, pela recepção. Um prazer estar sempre. Como eu digo, a Curi ela não me convida, ela me convoca. Ela fala vem e eu venho e ponto. Então é um prazer sempre falar sobre condomínio, falar sobre a Moca. É um bairro que eu estou lá há mais de 40 anos, então falar sobre a Moca para mim também é um prazer muito grande. Estou aqui à disposição. Que legal! A Curi está com uma relação intensa com a Moca desde que fez os seus primeiros lançamentos lá em 2021 e acho que é importante a gente demonstrar a relevância desse bairro aqui também para a construtora e por isso a gente decidiu fazer essa série especial exclusiva sobre esse bairro que tem aí mais de 468 anos. Mas antes da gente começar a falar, me conta um pouco da sua relação com a Moca. 40 anos tem muita história, né? Exatamente. O que eu sempre digo, a Moca é o bairro que em São Paulo é tão grande, em muitos lugares você fala, tal bairro. O pessoal, mas onde fica? Onde que é? A Moca não precisa de apresentação. Todo mundo fala, da Moca, Zona Leste, ali perto do centro, tal. Todo mundo tem essa referência da Moca, né? Eu me mudei para Moca com 4 anos de idade, hoje estou com 46, faz um tempinho que eu tô lá, e é um lugar que para mim, assim, é o que eu sempre brinco. O pessoal que nasce no Tatuapé é paulistano. O pessoal que nasce em Pinheiros é paulistano. O pessoal que nasce na Moca é moquense. Já entendemos que temos realmente uma pessoa apaixonada, mas não vamos procurar essa confusão com os outros clientes da Curi. Não, de jeito nenhum. Mas o moquense, ele é realmente um moquense. É um bairro que ele tem a sua bandeira, tem o seu hino, tem a sua história, tem o seu estádio, tem o seu clube. Então a Moca, o pessoal brinca, e é claro, uma brincadeira, mas que tem muita gente que leva a sério, que é a República da Moca. Então a Moca é um outro país, assim, é muito comum, dia 25 de janeiro, fazer postagem na internet dizendo o seguinte, parabéns a São Paulo, essa cidade vizinha, a Moca, que circunda a nossa República, porque é bem bairrista mesmo ali, né? E que legal esse senso de pertencimento. Mas isso acho que veio um pouco também da história. Você pode compartilhar com a gente um pouco da história dessa Moca, de como nasceu? Uhum. A Moca é um bairro que originalmente... Primeiro, a Moca, como você disse, ela é do ano de 1556. Então, se a gente for lembrar um pouquinho, o Brasil tinha um pouquinho mais de 50 anos. E São Paulo, a cidade de São Paulo, é 2 anos mais velha do que a Moca. Então a Moca é um dos primeiros bairros, e é claro, porque veio a partir do centro, foi se expandindo e a Moca está ali ao lado do centro. Então, originalmente, a Moca, ele era um bairro indígena, onde tinha uma concentração muito grande, tanto que o próprio nome Moca, na verdade, é a junção de mó-oca, que são 2 palavras indígenas, mó, fazer, oca, casa. Então, a Moca é o lugar onde você faz casa. É onde o pessoal chega para fazer moradia. Quem a Curi está no lugar certo. Exatamente. A Moca, a característica é isso. É quem chega lá, chega realmente para fazer casa. A gente até brinca que você pode mudar para qualquer lugar. Você pode sair da Moca, mas a Moca não sai de você. Então, a história basicamente é um lugar indígena, tanto que a grande maioria das ruas ali, tem muitas ruas principais de nomes indígenas. Então, a Rua Taquari, onde tem a faculdade, a Rua Caçandoca, Rua Tabajaras, grande parte das ruas com nomes de origem indígena. Isso vai mudar no final dos anos de 1890, por ali, onde começa a imigração italiana. Essa é a minha próxima pergunta, porque quando eu penso na Moca, eu acho que tem um senso comum, né? Quando a gente pensa na Moca, a gente logo pensa na comunidade italiana. Sim, exatamente. Por quê? Ali por volta de 1890, 96, 97, tem grande parte da imigração. E a imigração
o lugar onde se chegava era quase sempre na Moca. E ali, principalmente, a concentração dos italianos. A Moca, ela recebeu e recebe até hoje gente de todo lugar. Ela acolhe quem quiser ser moquense, pode vir, mas a concentração dos italianos é muito grande. Apesar de você falar, pô, mas Leandro Leal, sobrenome português, mas tô lá, a família do meu avô era portuguesa, da minha avó toda de origem italiana. E o que se destaca ali são, nessa época dos anos 1890, 96, 97, principalmente duas grandes empresas. O Cotonifício Crespi e a Antártica. São duas empresas que são uma de 96, a outra de 97, onde traz um grande número de trabalhadores ali para a Moca. E aí o Cotonifício Crespi e a Antártica são parte desse desenvolvimento da Moca, porque muita gente veio, os trabalhadores, as pessoas que vieram, em especial imigrantes italianos, para desenvolver a região ali da Moca. E aí é onde você tem ali uma grande concentração. Uma coisa que da Moca é muito comum são as vilas. Então você, de repente, você vê ali, tem uma entradinha, aquele estreitinho que passa um carro, quando você vai ver lá para dentro tem 10, 12, 15 casas. Exatamente. Então, as vilas da Moca, e muitas vilas, hoje isso está perdendo um pouco, mas ainda vilas que tinham 10 casas, que 9 trabalhavam na fábrica, ou acabam sendo família, parente, que trouxe o irmão. Então era muito comum aquela história da Moca, ainda de você bater na porta do vizinho para pedir uma xícara de açúcar, ainda é uma coisa que ainda acontece muito. Tem um charme a Moca, né? Quando você tem oportunidade de passear pela região, e aí convido todos os paulistanos, porque essa cidade tem números de estado, né? E realmente São Paulo é uma grande metrópole, e às vezes a gente perde a oportunidade, estando aqui, de conhecer esses lugares. E quando a gente pensou no Vida Melhor em Condomínio para começar essa série, a gente quer alguém que more lá e que vai contar para a gente coisas e particularidades que a gente não vai achar no Google, né? Mas essa característica, esse charme, esse clima de proximidade, é uma região que traz esse acolhimento, apesar das grandes avenidas e grandes galpões das fábricas que você trouxe, né? A influência dos italianos está muito nesse comportamento e, obviamente, na gastronomia, nas festas, né? Que são tão tradicionais na Moca. Me conta um pouco, quais são essas... Você tem alguma festa que seja a sua festa favorita na Moca? Bom, aí é assim, a festa favorita, mas é extremamente pessoal, é a quermesse da São Pedro, porque é a igreja onde eu cresci, onde eu me formei ali, toda a minha formação, eu morava no mesmo quarteirão da igreja São Pedro, então eu escutava o sino, estava na hora de ir para a missa. Então a quermesse da paróquia São Pedro é uma que bastante, mas aí pessoal. Mas o que é mais conhecido ali, nós temos a festa de San Genaro, a festa da Nossa Senhora Quirupita. A Quirupita é obrigatório, passagem obrigatória. San Genaro também, que fica na Rua da Moca ali. Então, as grandes festas de igreja são muito tradicionais das quermesses, tanto que elas são destacadas no mês de junho. A gente fala muito, quermesse mês de junho. Não, mês de junho você vai nas outras. Aí, quando você tem a Quirupita, é só na Quirupita. San Genaro é só San Genaro para não ter concorrência. Que elas não concorrem entre si, né? Exatamente. E que você falou da gastronomia. Hoje em dia, a Moca, ela foi muito conhecida, claro, pelas grandes pizzarias, pelos restaurantes italianos. Você tem alguns ali na região muito famosos, tal. Mas hoje isso também mudou. Aquele conceito acolhedor da Moca, hoje você tem na Moca praticamente tudo que você quiser. Então, se você quiser, hoje você tem bons restaurantes mexicanos na Moca, grandes hamburguerias na Moca, comida japonesa tem muito na Moca. E, claro, óbvio, as casas de massa e as pizzarias. Tanto que, recentemente, para o ano de 2023 ou 2024, não sei, foi feita uma pesquisa entre as 100 maiores pizzarias do mundo. 3 são brasileiras. A melhor colocada está na Moca. Claro. Diante dessa sua argumentação, eu não teria dúvida. Entre as 100 melhores pizzarias de São Paulo, as 100 melhores pizzarias do mundo, uma delas é na Moca.
bem ali do lado de onde era a imprensa oficial. Os italianos honrando ali os seus antepassados e seguindo a tradição aqui no Brasil. Para quem conhece ali a imprensa oficial, onde tem o viaduto da Rua da Moca, é bem ali do lado, a pizzaria que está entre as 100 melhores do mundo. Que legal. Mas uma outra grande mudança, e acho que como é uma região que é tão pulsante, né, e com uma cultura tão forte, a gente viu também, nos últimos anos, uma revitalização, né, das antigas fábricas e, obviamente, com isso atraindo investimentos do setor do mercado imobiliário, um deles a Cury, um player que está lá hoje com quase 6.000 unidades lançadas e daí a relevância desse bairro para a construtora neste momento. E aqui estamos falando um pouquinho, buscando um pouco mais dessa proximidade para os clientes que acabaram de adquirir o seu imóvel, estão vendo lá o andamento de obra. Mas como que você vê essa chegada desses novos moquenses, como você disse que a Moca acolhe a todos, né? Mas esse cuidado na preservação da identidade arquitetônica, né? Porque a gente vê também, né, a Moca com essas vilas, os bairros ainda com essa carinha de acolhedor. Como é que você vê essa revitalização? Não, eu particularmente, sim, como você mesmo disse, tenho duas grandes paixões, a Moca e condomínio. Quando eu consigo juntar as duas, tá perfeito, é o mundo perfeito, né? E a Moca, ela tem... isso é um fenômeno que está acontecendo e que eu acho bastante interessante. Ela está se modernizando. Hoje você tem grandes condomínios, você tem grandes empreendimentos e tal, mas ela mantém essa característica. As pessoas estão tendo esse cuidado, quem está chegando na Moca, de manter a tradição. Então, as famílias, o costume dessa... A Moca é o lugar onde você vai na padaria, você está na fila, você pergunta para o cara de trás se vai chover, em 2 minutos vocês trocaram o telefone, ele já sabe sua vida, onde você trabalha, e isso está sendo trazido também para a Moca. E, é claro, um grande desenvolvimento no sentido de... Hoje, para quem mora na Moca, você tem linha de trem, de metrô, ônibus... Você desloca facilmente para qualquer lugar. Mobilidade é tudo hoje, né? Numa cidade como São Paulo. Exatamente. Então, isso... E cada vez mais tem projetos para a Moca, de mais estações de trem, mais ali na região. Então, esse boom imobiliário que está tendo ali na Moca, que já teve alguns anos atrás e agora está se repetindo, é muito bacana. Por quê? Porque tem muito potencial a Moca. Porque como a gente está... falando, a gente voltando para os anos de 1890, a gente tinha as grandes fábricas, que são terrenos enormes e que hoje comporta muito condomínio, muita moradia. E que já está difundido no jeito do paulistano morar, né? Sim. Esses condomínios que oferecem todas as comodidades, né? Todas as facilidades de você estar num ambiente seguro, com toda a infraestrutura necessária para sustentar o estilo de vida do paulistano, sim, né? Que depende de mobilidade. Exatamente. Né? Hoje quando você fala em segurança, por muitos anos, isso são estatísticas, por muitos anos a Moca foi um dos bairros mais seguros de São Paulo. Claro, por mais que a gente saiba, a gente sempre dá uma revisada, procura alguns números e tal. Em 2011, 12 e 13, nas delegacias da Moca ali, que é a 18ª, a 57, foram apenas 2 homicídios em 2 anos. Então, quer dizer, isso hoje você não acha em lugar nenhum. Né? Na Moca ainda tem. Hoje, o ano de 2024 especificamente tem sido um ano difícil, até com bastante ocorrência de criminalidade e tal, mas ainda comparado a outros lugares indicadores de São Paulo, de outras regiões, ainda é um paraíso nesse sentido, né? E aí, é claro, quando você traz esses grandes condomínios, onde você tem uma estrutura toda ela dentro do condomínio, você tem uma segurança muito maior ali. Hoje em dia, na Moca, você pode se deslocar muito pouco para chegar na grande malha de deslocamento. Então, você está, em geral, depende do lugar que você está na Moca, 5 minutinhos você está na estação de trem. Mais 5 minutinhos você foi para a Vila Prudente, ali que tem o metrô. Ou então para a linha vermelha na Bresser. Você está
muito próximo ali tudo, né? Eu acho que essa questão da mobilidade, e por vários motivos, não só pela facilidade, mas pela necessidade mesmo que a vida hoje nos impõe, e o que você disse também sobre toda a estrutura dentro do bairro, né? Que você tem absolutamente tudo, tanto para lazer, educação, e também quando precisa se deslocar, trabalho, né? Quando você precisa se deslocar, ter essa facilidade, traz um pouco mais de qualidade de vida para qualquer indivíduo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas já nem sei, porque depois de tudo isso que você falou, eu ia falar, me conta uma história, ou me conta um lugar, ou algo na Moca que toque só o seu coração e algo que é importante para você em relação àquele bairro. Uma curiosidade, uma vivência. Eu acho que a maior curiosidade, assim, tem uma coisa que é interessante que as pessoas muitas vezes não conhecem, algumas depois ficam achando estranho até conhecer a história. Eu acho que está muito ligado ao Juventus. Acho que o clube, assim... O clube. Primeiro, o clube, a questão dos carnavais, dos Juventus, dos shows. Hoje você tem na Moca uma casa de shows que é o Clube Juventus, que grandes espetáculos, grandes cantores e tal, é muito comum você ter. Então, você não precisa sair da Moca para ir assistir um show. É só esperar que vai ter ali no Juventus os grandes shows. Mas uma particularidade, eu acho que a gente remete muito às memórias, é da própria Javari, que é o estádio do Juventus, né? Porque o clube fica num lugar e o estádio fica em outro. Os dois muito próximos, mas são locais diferentes. E o estádio ali, a Rua Javari, quem nunca foi assistir o jogo na Javari, que é um estádio onde você, hoje, em comparação até às grandes arenas que a gente tem aí, a Arena do Corinthians, do Palmeiras e tal, é um estádio extremamente simples, onde você está numa proximidade do campo, que antigamente existia um alambrado no campo, mas era muito comum. O bandeirinha passar, você põe a mão, você segura o calção do bandeirinha, o que você fala na arquibancada, o juiz ouve. O jogador ouve, entendeu? Então é comum, assim, tá acabando o jogo. Eu me lembro uma vez que eu fui assistir um jogo com meu avô ainda, era sábado à tarde, e o Juventus estava ganhando, estava acabando o jogo já, e a gente, juiz, acaba o jogo. Levanta um tio lá e fala, olha, juiz, acaba o jogo porque tá na hora do meu remédio. E o cara tinha que ir para casa tomar um remédio. E o juiz ouve, ele dá risada e tal. E a torcida do Juventus, especificamente, que fica atrás do gol, é o tempo todo aquele batuque, o tempo todo. Pode estar 3-0 pro adversário, que ele vai que eles vão estar na mesma alegria. E eu acho que a grande curiosidade, que muito poucas pessoas conhecem isso, muita gente fala, porque tem um time na Itália que é a Juventus. Primeiro, se você quer ser moquense, primeira coisa que você tem que entender, o time da Itália é a Juventus. O time do Brasil é o Juventus. Então, entendido. Quando a gente escuta, porque é a Juventus da Moca. Não existe, é o Juventus da Moca. E para quem conhece um pouquinho mais de futebol, Sabrina, eu acho que isso é interessante. Na Itália, você tem dois times na cidade de Turim, que é o Juventus e o Torino. Que são os dois adversários. A história da Moca, ela está muito ligada ao Cotonifício Crespi. O Rodolfo Crespi, que foi quem fundou o Cotonifício Crespi, e ele é um dos fundadores do Juventus. Ele foi quem criou o time de futebol, ele queria criar um time de futebol. E na época, Rodolfo e o filho dele, Adriano, eram quem tocavam todo o Cotonifício. E o Juventus era a paixão do Rodolfo, o time do Juventus. Só que o time do Juventus tem um uniforme preto e branco na Itália. Na Itália. Isso. E o filho, Adriano, era fanático torcedor do Torino, que é o adversário, e que tem o uniforme grená. E aí, qual foi a solução para eles? Criar um time que se chamasse Juventus com o uniforme da cor do Torino. Do Torino. Então, por isso que o pessoal fala, mas o Juventus da Itália não tem nada a ver. É como se nós fôssemos para a Itália e fundássemos um time que se chamasse Palmeiras com uniforme preto e branco. Olha, não me dê esse problema. Eu sou cruzeirense, só para sair dessa resenha aqui, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, então, eu sou cruzeirense, então é como se nós fôssemos para a Itália, fundássemos um time chamado Atlético e o uniforme azul. Não dá. Não dá. Impensável, mas é exatamente isso. Então, a origem do Juventus é essa, de um time com o nome de um time,
com a cor de outro time. Isso aí é uma curiosidade que pouca gente sabe, mas os moquenses todos sabemos. Todos sabem. Eu tenho certeza que os próximos moradores da Moca que fizeram a sua aquisição na Cury também saíram um pouco mais apaixonados pela Moca e ansiosos para receber logo as chaves, para aproveitar e desfrutar de mais do que um bairro, pelo que a gente está vendo, que é um jeito de viver São Paulo muito especial. Leandro, eu te agradeço fortemente por ter aceitado esse convite diferente, né, para falar diferente do que é a nossa rotina no dia a dia, fazendo gestão condominial, né? Você que tem uma grande trajetória como advogado nessa área. Então, foi um prazer desfrutar da sua companhia mais uma vez para falar dessa sua grande paixão, dessa sua outra grande paixão, viu? Não, tô sempre à disposição. Como eu disse, a Cury, ela não me convida, ela me convoca e eu tô aqui sempre à disposição para falar da Moca. Ainda tem muita coisa, se a gente quiser seguir, falar ainda da parte do hipódromo da Moca, que foi o primeiro hipódromo de São Paulo, foi ali na Moca, a Rua dos Trilhos, que está muito ligada ao transporte da região da época, dos anos do final do século XIX ali. Tem ainda coisa pra caramba para falar e ficar à vontade o tempo que a gente tiver. Ai, que legal, gente. Eu tenho certeza que esse é só o primeiro episódio e nós vamos fazer trazer outras informações sobre a Moca, sobre notícias e vivências. E se você está aí com alguma curiosidade, alguma pergunta, ou se você tem também uma história curiosa com a Moca, compartilha com a gente nos comentários, ouça e divulgue para os seus colegas e clientes parceiros aí nos grupos, que compraram o empreendimento da Cury na Moca, para contar um pouco e conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa desse bairro que realmente deixou a gente mais apaixonado hoje e mais curioso por descobrir o que tem, o que só a Moca tem, né? Obrigada, tenham vocês uma vida melhor em condomínio e até o próximo episódio.